certo? Com muito requinte e variedade no único espaço. Conheça o novo Shopping Freicaneca, Rua Freicaneca 569. Últimos dias para se inscrever no Ebulição 2019. Richard Branson, o bilionário fundador da Virgin e pioneiro em turismo espacial, vai estar pela primeira vez no evento Ebulição, nos dias 22, 23 e 24 de novembro, no Expo Transamérica São Paulo. Carlos Wizard, Ricardo Amorim, Rafa Prado e grandes empresários vão te mostrar como ter mais lucros e crescer exponencialmente em 2020. Últimas vagas disponíveis. Compre seu ingresso pela plataforma Simpla ou pelo site ebulição.com.br. Meu amigo da Rádio Bandeirantes, você sabia que a Village é uma empresa 100% nacional e que possui um prestígio e reconhecimento de mais de 30 anos? A Village e a Cepan têm inovação, liderança, sabor, pureza, qualidade, que são seus diferenciais. A cada ano, as empresas lançam novos produtos, que são resultados de pesquisa que identificam as expectativas do consumidor. Village Pão de Mel, Palito de Chocolate, Village Kids, os melhores panetones do mundo. E tem mais. A padaria Cepan na Vila Prudente, que oferece aos consumidores bom gosto e qualidade há tanto tempo, desde o atendimento até o preparo de seus pães, doces, salgados, que valem a viagem. Village, onde os seus momentos são muito, muito mais gostosos. A Village e a Cepan alimentam o Brasil com o que há de melhor e mais gostoso. Terceiro tempo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sonda Supermercados. No Sonda você entra cliente e vira fã. E alarme monitorado Verisuri, protegendo o que realmente importa. Terminou o terceiro tempo pela rede Bandeirantes de Rádio, depois de Brasil 3, Coreia do Sul 0. Valeu, Guilherme Simati. Um abraço, Capri. Que esteve conosco aqui e vai voltar ao longo da nossa programação. Tchau, Simati. Abraço, Capri. Valeu. Vem aí o RB News com o Ronald Jimenez. Eu volto daqui a pouquinho com o Rádio Livre e a Bruna Barbosa às 14h. Bom RB News, viu, Ronald? Valeu, Capri. Até daqui a pouco. Eu volto já. Daqui uma hora estarei de volta aqui com você. Boa. Então, até já. Bom RB News a todos vocês e até daqui a pouquinho. Tchau, Brasil. Aí, meus amigos, o destaque final de mais um terceiro tempo do Scratch do Rádio da Bandeirantes. Meus amigos, aquele abraço em nome de toda a nossa equipe técnica interna e externa. Em nome de Ricardo Capriotti e Cláudio Zaidan, estamos indo embora. Vai terminando aqui mais um terceiro tempo, exclusividade no Scratch do Rádio da Bandeirantes de São Paulo para todo o Brasil e para todo mundo via internet. Vai terminando mais um terceiro tempo e aqui a bola não para nunca. Terceiro tempo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sonda Supermercados. No Sonda você entra cliente e vira fã. E alarme monitorado Verisuri, para proteger sua casa e negócio. Assim, meus amigos, estamos indo embora. Em nome de toda a equipe do Scratch do Rádio da Bandeirantes, é Milton Neves que agradece a sua atenção e coloca aqui um ponto final em mais um terceiro tempo do Rádio Esportivo do Brasil. Aqui, ponto final. A Bandeirantes, que adora você, falou no esportes. RB News na Bandeirantes. O quinto sinal vai marcar 13h. Olá, seja bem-vindo. Começa agora o RB News com as principais notícias deste início de tarde, atualizadas para você que está saindo ou retornando do almoço. Tem a reportagem da Rádio Bandeirantes em todo o país, o trânsito
A mobilidade em São Paulo, os melhores caminhos. A prestação de serviços. Boa tarde, Felipe Garrafa. Boa tarde, Ronald Jimenez, a você e a quem nos acompanha também pelo dial da Rádio Bandeirantes em 90.9 FM, em AM 840, pelo aplicativo Band Rádios, pelo site radiobandeirantes.com.br ou a outra alternativa pelas nossas redes sociais. RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Natal Sonho Dourado 2019. Mais de 5.000 prêmios instantâneos no Raspou, Achou, Ganhou. E cadastrando o código da raspadinha no site da campanha natalfoz.com.br, você concorre a um Renault Kwid e a 15 televisores. Faça suas compras nas lojas participantes e concorra. Natal Sonho Dourado 2019. Prêmios que até o Papai Noel quer ganhar. Realização ACIF. Apoio Cicobi, Parque das Aves, Blue Park e Open Veículos. Terça-feira, 19 de novembro de 2019. A Polícia Rodoviária Federal registrou 6 mortos e 104 feridos em 95 acidentes de trânsito atendidos durante o feriado prolongado de Proclamação da República nas estradas do Paraná. Entre quinta e domingo, as equipes flagraram 101 motoristas dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas aqui no estado. Os agentes da PRF também flagraram 368 manobras de ultrapassagens proibidas, 55 crianças sem cadeirinha e 61.725 quilos de excesso de peso em veículos de carga. A PRF apreendeu ainda 650 quilos de maconha e recuperou 7 veículos com alerta de roubo ou furto. No total, 69 pessoas foram presas por diferentes crimes e 438 veículos foram recolhidos aos pátios da corporação. Mais de 1.600 pessoas participaram de palestras de educação para o trânsito em todas as regiões do estado. Das 6 mortes registradas pela PRF no feriado deste ano, 3 ocorreram em atropelamentos, outras 2 numa colisão frontal e a restante numa colisão transversal. Entre as causas presumíveis estão excesso de velocidade, desatenção e desrespeito à sinalização. Todas as 6 mortes ocorreram em trechos de reta, sendo 5 delas em rodovias de pista simples, 4 em situação de pista seca e durante período noturno. Dos 6 mortos, 1 era motociclista. Já a Polícia Rodoviária Federal Delegacia aqui de Foz do Iguaçu divulgou que durante os dias da Operação Proclamação da República, registrou 12 ocorrências de acidentes nos trechos atendidos pelas unidades locais, no caso, BR-277 até Santa Teresa do Oeste, BR-469 aqui em Foz do Iguaçu, antiga BR-600, acesso à usina de Itaipu, e trechos próximos às Pontes da Amizade e Ponte Tancredo Neves, foram, portanto, 12 ocorrências de acidentes, com registro de 15 feridos. Na comparação com o mesmo feriado do ano passado, os números reduziram, uma vez que foram 5 mortes, 13 feridos e 6 acidentes. Aumentou a quantidade de acidentes e também de feridos, mas felizmente não houve registro de mortes. Foram lavrados 6 autos de infração em virtude de embriaguez ao volante, sendo que 2 motoristas, além de autuados administrativamente, foram encaminhados à Polícia Judiciária. As equipes da PRF na região de Foz do Iguaçu realizaram 576 testes de etilômetro no período da mencionada Operação Proclamação da República. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado, das 8 às 10, no programa Amanhã RCI. Eu sou Guilherme Wojciechowski e este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. CYJ 351, Rede Comunicadora Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá, boa tarde. Esse é o programa Papo Evolutivo. Vamos ficar aqui até as 14 horas. Conversando, a gente se entende. Lembra, não tem pergunta boba se a intenção é séria. Bem-vindo ao programa. Eu sou Andressa Lima. Eu sou Cirlei Gurgel. Eu sou Hilton Gunça. Na técnica, o Davi. Estaremos juntos hoje até às 14 para discutir o tema muito interessante, né? Intoxicações energéticas nas redes sociais. E, aliás, nós estamos nas redes sociais falando exatamente disso. Então,
mande a sua opinião, vê o que você acha, participe. Você já ficou intoxicado com o uso das redes sociais? Então, esse programa é transmitido pela Rádio RCI Iguaçu, pela 1320 AM, mas também pode ser no aplicativo gratuito Sempre RCI ou pelo site semprerci.com.br e também pelo Facebook Rádio RCI Iguaçu, onde também é possível ver o vídeo. Lembrando que Iguaçu com 2 S, tá, gente? E também pelo número do WhatsApp da RCI. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Então, esse programa Papo Evolutivo do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, o IIPC. Hoje a gente vai debater o tema sobre intoxicações energéticas nas redes sociais. Então, você já sentiu algo ruim ao ler um comentário na internet? As interligações energéticas pelas mídias sociais são o tema de hoje. Participe, conte, tire suas dúvidas, conte suas experiências também. Estamos aí para isso. Então, pessoal, hoje aqui, acho que para começar, a gente podia falar de que intoxicações energéticas, de que energia a gente está falando, né? Então, assim, como que a Conscienciologia trata essa questão dessas energias que hoje a gente está comentando aqui, especificamente? Bom, especificamente das bioenergias. As energias que estão no ambiente, as energias que nós produzimos, as energias que a gente assimila. E falando de rede social, essas energias, elas às vezes nos intoxicam porque a gente se relaciona com muita gente na rede social. Então, se a gente for pensar assim, se em, sei lá, 2 séculos atrás, a maioria das pessoas que a gente encontraria numa vida inteira, que já durava, né, sei lá, 4 décadas, vamos colocar assim, ficaria ali no máximo, ali naquele ambiente que ela morava, que ela vivia. Hoje, a gente encontra diariamente, né, milhares de pessoas pessoalmente e centenas e outras milhares de pessoas, né, à distância, nesse nosso fenômeno de relacionamento que é através das redes sociais. E são inúmeras pessoas que muitas vezes não estão bem, não estão passando exatamente aquela imagem que ela está postando naquela rede social, mas pessoas como a gente, com problemas, né, com doenças, com traços a serem organizados e planejados e mudados, isso tudo a gente vai, então, assimilando. Então, veja o quanto que a gente interage, quantas inúmeras consciências a gente interage nesse processo bioenergético. Eu gostaria de trazer que as energias, elas não atuam sozinhas. Então, a Conscienciologia traz um conceito que, para mim, foi lapidar, que é o conceito do pensene. Ou seja, toda manifestação nossa, ela está... Além da energia, ela tem sentimentos, emoções, pensamentos e ideias. Então, na hora que estamos falando da energia que é trocada pela rede, é porque, além da energia, do próprio padrão de força, de vitalidade, né, de conexão que essa energia traz, ela está carregando realmente os sentimentos, ideias, pensamentos, né, emoções, tudo junto. E quem tem mais sensibilidade, aí vem a questão do parapsiquismo em ação. Quem tem mais parapsiquismo tem mais facilidade de perceber esse padrão, identificar. E se ela não tem conhecimento de como lidar com isso, ela sofre os efeitos desse padrão na sua própria estrutura, né, de funcionamento. Então, aí falando de interações com essa quantidade de pessoas, né, nas redes sociais, eu queria aqui falar dos nossos ouvintes, pessoal que está acompanhando hoje. Então, a Ana Paula Lisboa está aqui, a Carla Rocha, a Débora Pereira, a nossa colega de bancada Rosane Amadori, a Sherida Wong também, o Alan Amaral, a Nádia Leão, a Tanise, a Sherida. É isso, pessoal. Boa tarde para vocês. Abração. Mande os seus comentários, mande as suas perguntas. Vamos interagindo aí, fazendo... Que isso aqui, essa rede social, por exemplo, o programa, que é transmitido pelo Facebook também, é um exemplo de uso, uso positivo das redes sociais, né? Então, a gente tem usos que podem ser mais negativos, que podem causar intoxicações energéticas, mas a gente também tem exemplos de uso positivos aí, como, para mim, o programa é super positivo aí, e
faz essa integração com toda essa rede aí pelo Brasil afora. Eu gosto de falar muito, que às vezes a gente fala no conceito de energia, e as pessoas acham que isso é algo muito esotérico, muito fora da caixinha, esse pessoal está voando Legal na pontuar maionese, isso, né? Ito. E se a gente perceber o seguinte, hoje quando você chega em casa e liga o seu celular, ele está se conectando um aparelho de Wi-Fi via conexão energética. Só que ninguém está enxergando, ninguém está vendo. Você está nos Estados Unidos e liga para alguém aqui no Brasil, toda essa conexão de energia, essa conexão é energética também. Então, a energia ela está permeando a nossa realidade nos diversos padrões. Então, isso já faz parte da nossa realidade. Então, não é questão nem de acreditar ou desacreditar, não. É aprender a usá-la realmente, né? Aprender a perceber esse uso no dia a dia. Essas interferências, né, energéticas de Wi-Fi, por exemplo, ela pode influenciar na gente, no nosso sono, e pode influenciar também a hora que cai né, ali o 3G, o 4G, ou a velocidade que seja. Isso vai influenciando também no nosso comportamento naquele momento. E o nosso comportamento em relação aos aparelhos, que essa conexão, né, faz essa acessibilidade. Então, é um aparelho celular, é um aparelho de computador, tudo muito acessível e muitas vezes na palma da mão. Sim. Então, veja o quanto que existe, sim, um benefício de aproximar as pessoas, de conectar, da gente pesquisar, de assistir o Papo Evolutivo, né, e de ter informações interessantes, como também à disposição de vários outros caminhos que podem nos dispersar daquilo que a gente realmente, né, tem a fazer de foco. É uma coisa que eu estou aqui pensando, vendo vocês falarem, é uma máxima que a gente sempre fala, né, que a energia não tem distância. Então, assim, considerando que hoje pela internet a gente se conecta, interage com muito mais gente do que há um tempo atrás, há 50 anos atrás, por exemplo, e também com relação aos objetos, né? A gente também está interagindo com todos esses gadgets eletrônicos, esses aparelhos eletrônicos também. E aí vocês comentarem um pouquinho isso, porque às vezes a pessoa pode pensar que a energia é só quando tem esse contato mais próximo, né? Mas não, ela vai também aí pelas redes, né? Pelos bits aí. E são diversas formas, então, dessa interação. Nas redes sociais, o número 1 é o Facebook. O número 2 é o WhatsApp. Aí vem Instagram, vem outras formas, o Twitter. Então, tem várias outras formas. E aí tem os conteúdos dessas... a gente vivencia hoje essa rapidez de comunicação. Então, a gente tem um grupo de trabalho, a gente vai fazer um grupo de WhatsApp. Sim. A gente tem um grupo de condomínio, a gente vai fazer um grupo de WhatsApp. Tem um grupo de pais, tem um grupo da academia, então inúmeros grupos, a gente vai transitando em tudo isso. Então, o conteúdo que a gente, às vezes, vai postando nessas inúmeras possibilidades, isso, às vezes, pode ter dois fatores. Um, de eu me incomodar com aquilo que está sendo colocado, às vezes de âmbito ali de política, ou de âmbito de se chamar uma atenção que às vezes é deslocada naquele grupo, né, e também de eu postar ou não o que eu penso, comentar ou não. Então, são várias possibilidades da gente se manifestar, e às vezes deixar se intoxicar e também intoxicar outras pessoas. Tem uma pergunta aqui da nossa colega Rosane, abração, Rosane. Ela pergunta o seguinte: vocês acham que esse excesso de energias com as quais interagimos hoje, pois estamos em contato com muitas pessoas ao mesmo tempo e não fazemos a desassimilação, tem relação com a sensação de dispersão, uma queixa cada vez mais comum hoje em dia? Sim. E tem os dois lados. Vou começar pelo lado mais sério do que a gente tem observado. O primeiro passo com relação a esse excesso de informação, de conexões, é o processo de alienação. Então a pessoa ela fica presa àquele aparelho, àquela realidade, ao que ela recebe por aquele canal, e ela se desconecta do mundo. Então está sendo muito comum a crianças se queixando que os pais deixam de dar atenção a elas, porque estão em casa mexendo no computador, no celular, assim por diante. O segundo é a questão da robotização. Então, na hora que todo mundo começa a usar esses aparelhos, as informações chegam quase de uma vez só para todo mundo. Então, todo mundo começa a ouvir as mesmas músicas, a ler as mesmas notícias, a compartilhar os mesmos memes. Começa todo um processo criando uma espécie de uma massa crítica meio impensante. Então, as pessoas são levadas a ter ódio, raiva, ou ter reações emocionais
por conta de que foi lançado. E ela nem sabe de quem foi que mandou isso, qual a intenção de quem postou essas informações. O terceiro elemento que eu percebo é a questão do isolamento. Então, as pessoas que têm uma tendência mais depressiva ou mais tímida, ou pessoas com dificuldade de viver em sociedade, utilizam esse meio para se esconder um pouco e se fechar. Uma outra é a baixa produtividade reflexiva. Então, a gente começa a engolir muita coisa e deixa de refletir o que está ao nosso redor. Não pensa por que isso está acontecendo. E apenas recebe e passa adiante e nem tira o que tem de proveito, que possa ser de proveito para si mesmo, né? Só mais os 4 elementos. O outro é o nível de ansiedade. Então, muitos de nós estamos passando por um processo de extrema ansiedade. Então, tudo é para agora, tudo é de imediato, você não tem paciência de esperar o outro, porque você tem que já repassar, já tem que tomar uma posição, tem que estar de prontidão. Isso tem a ver com o próprio processo de robotização também. Junto com isso, vem a queda da memória. Então, é tanta informação, que o próprio processo cerebral não aguenta acessar tanta coisa. E você começa a perceber que você já não consegue lembrar muito do que você andou fazendo. Aí, às vezes, você tem que recorrer à sua linha de tempo no Facebook para ver o que você fez na semana passada, né? Porque foi tanta coisa que você fez. Então, veja bem, a mudança foi tecnológica, não foi somática. Nós somos seres humanos, somos seres bioenergéticos, e a gente vai se intoxicando, assimilando dessas informações nessa forma toda, né? E aí vem a coisa da gente não priorizar a desassimilação, que é o descarte dessas energias tóxicas, dessas influências energéticas, né? Dos Wi-Fi e tudo mais o que vem dessa conectividade, e não priorizar o estado vibracional, que é algo que a gente estuda, a gente fala, e não prioriza para exatamente vários outros detalhes que a gente poderia também implementar dentro do nosso comportamento para fazer essa desassimilação. Eu fecharia com isso a questão também, e tudo isso vai acabar levando a essa dispersão que a Rosane falou, que é uma distração. Então a gente quase que vive o tempo todo procurando se distrair. Se não tem nada o que fazer, abre o celular para ficar lendo as notícias, mais, porque eu tenho que me distrair. E essa dispersão, ela nos desconecta da realidade multidimensional, que é o que esse ele trouxe. Então, na hora que você não dá atenção ao seu parapsiquismo, à sua percepção energética, ao processo de desassimilação e tudo mais, você fica realmente refém, defasado e num processo somente de não aproveitamento dessa existência, né? A gente trouxe aqui alguns pontos bem interessantes aí para a gente continuar trabalhando, debatendo um pouquinho mais, aprofundando esses pontos aí de como identificar essa intoxicação energética, os efeitos que isso causa na nossa vida e também como prevenir, né? Que a Cirlei já colocou um pouquinho aí para a gente trazer. Mas então a gente vai fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta, continue nos assistindo. Até logo! Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. E agora vamos falar de economia, e o Consalter é sinônimo de economia. Confirma as ofertas para esta terça-feira, dia 19 de novembro. Ovos vermelhos a dúzia, R$ 2,89. Batata Mona Lisa o quilo, R$ 1,58. Coco verde a unidade, R$ 1,99. Mandioca com casca o quilo, R$ 1,78. Tempero verde a unidade ou repolho verde o quilo, 89 centavos. Bife posta vermelha o quilo, R$ 18,99. A quantidade é limitada por cliente e o Consalter não vende no atacado. Consalter, o super amigão. Natal Sonho Dourado 2019. Mais de 5.000 prêmios instantâneos no Raspou, Achou, Ganhou. E cadastrando o código da raspadinha no site da campanha natalfoz.com.br, você concorre a um Renault Kwid e a 15 televisores. Faça suas compras nas lojas participantes e concorra. Natal Sonho Dourado 2019. Prêmios que até o Papai Noel quer ganhar. Realização ACIF. Apoio Cicobi, Parque das Aves, Blue Park e Open Veículos. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende.
Então, para você que está ligando seu rádio agora ou acessando o Facebook, estamos hoje no programa Papo Evolutivo, até às 14, conversando sobre intoxicações energéticas nas redes sociais. Aqui conectados com a gente a Odete Zanetti e também a Melissa Wisniewski. Pessoal, mandem sua pergunta, contem suas experiências, você já sentiu ou ficou intoxicado com o uso de algum desses aplicativos? Já, às vezes eu falo assim, né, você recebe aquele e-mail, mas pode ser o WhatsApp, pode ser a rede social, o Facebook, essas outras tantas. Às vezes eu falo que vem com anexo, né? Sim. Que é o anexo, não é aquele documentinho que vem no clipezinho, não. Às vezes o anexo é a energia negativa que você sente, ou às vezes até uma consciência extrafísica que vai para a sua psicosfera, né? Eu falo assim, "Ih, caramba, chegou alguma coisa com anexo aqui." Eu já tive experiência de chegar uma mensagem e na hora que eu acessei, o computador quer pifar. De tão carregado o padrão energético daquela mensagem, né? E aí surge um termo que muitas pessoas às vezes não dão atenção, mas que é o processo do assédio, né? Então, Sim. através dessas conexões, se o padrão de pensamento e sentimentos é muito entrópico, muito patológico, você acaba se autoassediando, né? E carrega isso sem perceber, né? Eu pensei agora num fenômeno que é da internet, está na moda agora, que é o da lacração. O que é isso? Shirley? Então, eu não sei muito assim, mas o que eu entendi? Existem os influenciadores digitais e eles buscam assuntos polêmicos para lançar nos debates dos seus inúmeros seguidores, para chamar atenção mesmo. Então, é o que a gente vê, às vezes, em polêmica em Twitter. Isso aqui relacionado à política, relacionado a algum assunto, assim, que fica bem em voga e tem um comentário, assim, surpreendente e muitas vezes, né, e a pessoa quer lacrar, ela quer aparecer com aquele comentário. E aí vem o outro fenômeno também, que é o dos haters, que aí vem os comentários sobre aquele comentário, atacando a pessoa que comentou, atacando o conteúdo daquilo, e realmente é um verdadeiro campo ali de complexidade. Campo de guerra, né? intoxicação. É um campo de guerra na internet, aí, só com os comentários, né? E aí eu vejo que tem dois padrões, assim, que se a gente começa a observar, que é o padrão dos narcisistas, né? Essa é uma pessoa narcísica, ou seja, ela utiliza a rede social para se mostrar, né? Para se olhar, muitas vezes olhar pela visão dos outros, né? Então, quanto mais likes, quanto mais seguidores, tudo mais ela se acha importante. E isso estava se tornando um transtorno, tanto que uma rede social, ela tirou, e agora tem só o dislike, você não pode mais curtir lá e ter aqueles números, porque aquilo estava gerando exatamente um transtorno dessa expectativa excessiva, de querer aparecer. Então, quantos curtiram a minha foto? Quantos não curtiram? Quem curtiu? Então, isso tudo vai trazendo prejuízo para aquela pessoa que está nesse processo aí da dispersão, né? Sim. E eu vejo isso muito comum na fase da adolescência, né? Na fase que a pessoa está se formando para o mundo, está querendo mostrar, e se ela coloca alguma coisa e ninguém dá um like, ela se acha o pior dos seres humanos, né? Exatamente. E por que isso? Porque o ser humano, é uma característica nossa, é a vida em sociedade. Então, o senso de pertencimento, né, de fazer parte de grupos, né, isso vem lá da nossa origem. E tudo isso é muito novo, então são os novos comportamentos e os estilos de postagens. Então tem as postagens exatamente assim, daquelas postagens, eu selfie o tempo todo, é uma viagem que você faz, você não curte a viagem, a paisagem, a história do lugar, não, você está preocupado ali em ficar, inclusive isso tem sido motivos de inúmeros desfazimento de relacionamentos. Então, brigas, e ontem eu até estava escutando no programa de rádio mesmo, um cantor aí fazendo algum comentário do tipo, ele tem uma esposa, tem um relacionamento sério, ama a esposa, mas tem muita facilidade ali, exposição de pessoas que chegam até ele. E aí, quando ele vê, ele já está clicando naquela pessoa, já está vendo quem são os amigos em comum, já está, sabe, meio que desviando o foco. E quando vê, já se envolveu gratuitamente, sem a menor necessidade. Né? Sabe que eu estava lembrando aqui de um caso, uma vez passando um programa de TV, aí eu vi que era uma mãe, uma apresentadora e a filha dela. Criança, devia ter em torno de 10 anos. E ela comentando que de vez em quando ela escondia o celular da mãe para ter
para a mãe não ficar tanto na rede social e ter mais o processo das interações no campo físico mesmo, né? Aqui com quem a gente está do lado. Se a gente vai no restaurante, num bar e tá todo mundo ali se comunicando pelo celular. E se pra gente é um fenômeno novo, porque 20 e tantos anos é um fenômeno novo. Sim, não bem é? O recente. Orkut foi extinto em 2014, mas o Facebook, que é a rede maior, aí foi criado em 2004. É um fenômeno novo, recente. Imagine as crianças que estão nascendo hoje, já com toda essa tecnologia, que tem seus benefícios. Não, e aí eu pego uma situação, você falou de criança, já imaginou aquela situação que é um momento especial, que é o nascimento de um filho, né? E de repente você, pai, está assistindo, está na sala de parto, e em vez de estar se preocupando em dar atenção à criança que está chegando, ou à própria esposa, não, está lá você com o seu celular, se preocupando em filmar, em gravar aquilo ali, e fazer um selfie. Ou seja, é totalmente uma coisa meio fora da caixinha, né? Exatamente. Então, a rede social tem seus benefícios de ter, assim, um aparelho, vamos lá, um aparelho que te ajuda na profissão, te ajuda a fazer transações financeiras rápidas, tem um super câmera, né, o aparelho de câmera fotográfica ficou, né, tá obsoleto. Então, Sim, hoje tá hoje tudo tudo na no palma celular, da mão. né? Tem seus benefícios. Você quer falar com alguém que é da família, tá ali mais próximo, você precisa fazer uma pesquisa, então tem essa aceleração, né? Muitas Traz vezes aproxima alguns as pessoas, porque, Sim. por exemplo, eu encontrei muita gente na rede social que eu já não tinha tanto convívio, por exemplo, pessoas que eu estudei no colégio, na faculdade, são pessoas queridas, mas que, pela gente não estar sempre junto, vai acabando diminuindo o convívio, né? E as redes sociais, elas resgatam essa possibilidade de interagir. Então, isso é positivo, quando Sim. você resgata, de novo, essa oportunidade de estar interagindo com as pessoas. Às vezes você está morando num local distante, né? E a rede social, às vezes, ela pode aproximar, né? E aí, isso é importante notar o seguinte, que a gente não pode ficar no pensamento dicotômico, né? A rede social é boa ou é ruim, não. É um gradiente. Vai depender do nosso posicionamento, se vamos fazer um bom uso dela ou não. E realmente tem uma série de vantagens. Por exemplo, na década de 90, eu participei de algumas feiras da FenaSoft, né, que era a Feira Nacional de Softwares, e alguém já começava a falar que a tendência era ser a convergência de todos os aplicativos para coisas únicas. E isso nós estamos vivendo agora. Então, o celular, Já é uma ele é câmera, é termômetro, Ele é tudo quase que a gente não usa para o telefone, né? Quase. Agora, esse uso inteligente é o que nos, né, precisa ser chamado a atenção, principalmente a gente que fala sobre bioenergias, fala sobre dispersão consciencial, porque a internet é de tudo, é de todos, é um campo que a gente desconhece. Então, o que a gente mais vê aí são as patologias relacionadas à internet mesmo, a pedofilia, tudo isso é aproveitado dentro de uma internet. Os hackers que podem acho que fica tudo nos mais acessar, exposto, muito né? mais exposto se a gente se expõe. Exatamente. Eu falo, eu tenho uma opinião que, assim, para mim, a internet, essas redes sociais, elas são quase que... a gente está se aproximando do processo extrafísico, no seguinte sentido, que no extrafísico, o seu pensamento, seu sentimento, energia, suas energias são o seu cartão de visita. Está tudo exposto, você pensou, está exposto. E a rede social, ela imita, de certa forma, essa ideia de que as pessoas expõem toda a sua opinião ali, e muitas vezes a gente, às vezes curte, às vezes não curte, a pessoa está mais exposta, né? Aí, quais são os nossos comportamentos, condutas que estão nos aproximando mais desse processo que você falou do extrafísico? Ou estão nos aproximando mais no processo de intoxicação, de dispersão, de tirar a gente daquilo que realmente a gente veio fazer aqui? E, Andressa, você falou uma coisa que eu já há muito tempo eu gosto de falar nas palestras, é o seguinte: o intrafísico é uma cópia rudimentar e grosseira do extrafísico. Então, essa conexão que nós temos no extrafísico, ou seja, a comunicação telepática, a comunicação, a clarividência, todos os diversos processos parapsíquicos que nós estudamos na projeciologia, elas de alguma forma começam a se materializar aqui. E o celular, ele traz isso, né? Então você está conectado, é quase um processo telepático, né? Porque basta ligar que você está conectando com a pessoa, já está tendo uma clara audiência, clara evidência com outras pessoas, né? E assim como no extrafísico, existem bolsões, né? Sim. Então, existem bolsões que são mais positivos, mais homeostáticos, mais sadios, mas também existem aqueles bolsões bem pesados, como a Cirlei trouxe aqui já alguns exemplos. Então, a internet tem de tudo, né? Cabe a gente saber utilizar isso de forma mais ou menos evolutiva, né? Então, vamos fazer o intervalinho, né? Tem mais perguntas aí para a gente comentar nos próximos blocos.
ok? É um passinho, a gente vai lá e já volta. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. 13h30. Pronto para curtir as belezas do nosso litoral com muita energia? Então veja no aplicativo da Copel se a conta de luz da casa da praia está em dia e aproveite a nossa rede com mais de 1.000 pontos credenciados para o pagamento. Se precisar pedir a religação, não deixe para a última hora. E ao chegar, elimine focos de água parada no imóvel. Afinal, o mosquito da dengue não tira férias. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. O Mabu Interlúdio Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Então, estamos de volta aí até às 14 com o programa Papo Evolutivo. Hoje falando de um tema muito atual, que é intoxicações energéticas nas redes sociais. Então eu estava vendo, gente, eu vi uma notícia aqui na época, 6 de setembro desse ano, que o Brasil é o 2º lugar no ranking de países que mais passam tempo em redes sociais. Só para vocês terem ideia, a média global é de 150 minutos, dá 2h30 por dia. O Brasil está com 225 minutos, são quase 4 horas nas redes sociais. E eu pergunto para vocês, gente, o que isso pode causar de sintomas, de efeitos negativos na vida da pessoa? Porque são 4 horas por dia que o brasileiro, em média, gasta. Tem um fenômeno também aí descrito, já bem mapeado, que é o da nomofobia. O que é isso? É um termo em inglês que vem no mobile phone fobia, então, ou seja, o medo de ficar sem o aparelho celular, sem a bateria, sem ele estar ligado. Então, a pessoa carrega o celular, carrega a bateria, né? Então, tem várias... E uma outra coisa do uso excessivo, né? É o processo de inclinação cervical mesmo, postura. Ah, essa postura mais assim, né? Isso. Então, tem estudos que... tem pessoas que já inclinaram a sua cervical em 60 graus. É como se ela tivesse um peso de quase 30 quilos no seu ombro, carregando uma criança aqui o tempo todo, né? E fora também as tendinites de tanto com o dedão, teclar e passar. Interessante que às vezes a gente vai num transporte público, né? O metrô, o ônibus, e a gente vê a maioria das pessoas com esse pescoço inclinado e só não interagindo às vezes com quem está do lado. Sim. E só na rede social, né? E aí o que acontece? A pessoa chega em casa, vai também consultar, e aí surge a questão do sedentarismo. Ou seja, ao invés de sair para fazer uma caminhada, uma corrida, uma academia, fica preso. Mesmo assim, eu tô até na academia, sabe, na correria lá, a pessoa tá com o quê? Com um fone no ouvido, tá com fone. Então, tem alguns critérios bem interessantes aqui, só para a gente identificar, e os ouvintes identificarem. Por exemplo, da nomofobia aí, né? Se a primeira coisa que você faz quando acorda é olhar o seu celular, se checa o seu telefone a cada 5 ou 30 minutos, se dorme com o celular no lado, pior quando se for, assim, às vezes até debaixo, né, do travesseiro. Se sempre arranja uma desculpa para levar o celular para o banheiro também, e tem alguns aparelhos que eles estão à prova d'água, então é para a pessoa ali levar até para o chuveiro. Caramba! Se anda, na maior parte do tempo, com o celular na mão, né, então ele pode estar com esse tipo aqui dessa dependência. E aí, a nomofobia é uma das síndromes tecnológicas, existem outras. Uhum. Então, eu vou citar pelo menos 4 delas. Uma delas é a síndrome do toque fantasma. É aquela sensação que você tem que seu celular está tocando a todo instante. E aí isso obriga você a pegá-lo para ver se chegou alguma mensagem. Mas não chegou nada, mas está tão condicionado o processo que ele tem a sensação de que vibrou, tocou a cada instante. O outro é a náusea digital. E isso vai estar aumentando cada vez mais com o processo da realidade aumentada, com aqueles monitores que você acopla o celular no seu campo de visão, né, na viseira, e a sensação de tontura, de desmaio, de entorpecimento causado por acesso ou a exposição a essas informações. O outro é o famoso efeito Google. O que é isso?
A gente tem tanta facilidade hoje de encontrar informação na internet que o nosso cérebro passa a deixar de reter a quantidade de informações. Então, você não ativa a sua memória. Porque o tempo todo você está, não, eu não preciso isso, qualquer coisa eu faço. A gente pode até tirar um exemplo, fazer analogia com a calculadora. Hoje tem tanta calculadora, você esquece até das casas de multiplicação. Não, você nem precisa saber, não, tá lá o celular, então você acaba perdendo essa memória, que é essencial, Fora né? os endereços, Endereços, telefones, né? O telefone. Então, se a bateria acabar, eu não sei o meu número, não sei o número da pessoa, do meu filho, como é que faz? Sim. Olha a falta do uso do nosso cérebro. Da memória aí, né? Da memória. E o último é a cibercondria ou hipocondria digital. O que é isso? É uma tendência que muitas pessoas estão procurando informações médicas na internet. Tem tanta informação que E ela acaba procura. se automedicando ali, Se né? automedicando, ou muitas vezes, ao procurar o médico, já vem com o diagnóstico, o prognóstico, o que tem que fazer, sei lá que tal. Então, muda completamente. E quem tem essa tendência a acreditar nas doenças, então qualquer notícia de doença na internet, ela começa a achar que ela também está com aquilo. Uhum. Então, é a hipocondria gerada a partir desse contato com a realidade E nisso digital, tem né? uma outra coisa também que tem a ver, que são as fake news. Que às vezes alguém espalha a notícia de uma doença que é um boato. Sim. E às vezes a pessoa acredita, não vai conferir as fontes. Quer ver a mais recente de todas, que é o processo de vacinação. Isso. Que vacina vai causar autismo, que vacina vai causar aquilo e tudo mais, e as pessoas estão deixando de vacinar com esse receio. E a gente está com um surto de sarampo aí voltando, né? Por E falta tudo de mais. vacina. De vacina. Impressionante. E também o cyberbullying, que é bem interessante também. Conta aí mais, Shirley. É aquela foto, aquela intriga que você faz entre colegas, que na verdade está completamente furado, ou que, né, isso traz um efeito, um prejuízo para aquela pessoa que está sendo exposta, que às vezes, né, destruir a irremediável. reputação da pessoa de forma exatamente. digital, né? Agora está tendo efeito contrário. Recentemente, um músico brasileiro, eu não passei na Disney, viu uma foto, fez uma crítica a uma criança, uma menina, e ele postou, não teve senso e postou aquilo. Foi tão combatido, foi tão... que ele começou a perder contrato, perder uma série de coisas, por conta dessa atitude infeliz, né, de criticar alguém e tudo mais, né? Agora, a gente estava falando aqui, comentando aqui no intervalo, sobre essa questão do uso do celular no quarto e como que isso afeta, às vezes, o seu sono, né? Até a projeção na experiência de fora do corpo. Porque exatamente essa a forma da conexão do Wi-Fi, e tudo mais o processo de satélites e, né, dessas redes que chegam até a gente. Então, tá o tempo todo conectado, ligado no Wi-Fi, essas ondas vão atrapalhar ali no nosso sono. Isso é uma dos efeitos. O outro é esse contato de tempo na hora de dormir. Então, o ideal é que a gente, pelo menos, sei lá, 2 horas antes de dormir, a gente não tem esse contato visual dessa luz que o celular, né, tem, e faz essa interferência, principalmente na produção da melatonina. Então, isso vai interferindo no nosso sono, vai tirando, vai fazendo com que a gente, né, não priorize, não entre no... O ideal é não ter nenhum aparelho eletrônico no quarto, né? Para estar, não é questão que a projeção vai necessitar disso, mas o corpo precisa de ter uma condição ótima para poder se projetar. Sim. Né? E também até a questão da intoxicação energética, porque às vezes a pessoa vai lá, vai fazer a limpeza energética do quarto que ela dorme, para facilitar a projeção, aí ela vai e entra com o celular. Gente, o celular hoje sujou, tá conectado a tudo, tá conectado ao mundo, tem várias pessoas tentando te conectar, mandando mensagens, Então, você já passou o dia inteiro se relacionando com inúmeras pessoas. Não priorizou ali o teu estado vibracional, a desassimilação, a reorganização somática, holossomática, para uma noite tranquila, se projetar e fazer outros trabalhos também assistenciais, né, que a projeção proporciona. E aí a gente intoxica ainda mais. Vamos deixar mais sujo? Vamos. Então, deixa o celular ali do lado. E aí eu fico imaginando também outra coisa. Imagine que tem uma consciência extrafísica, alguém que esteja tentando se comunicar com você de forma telepática. Um exemplo desse tipo. Só que como é que ele vai conseguir te acessar se você está o tempo todo focado naquilo... Conectado com outras coisas. Então, não abre brecha para a realidade multidimensional, né? Verdade. A realidade extrafísica. Então, isso é muito sério mesmo.
Então aqui tem uma pergunta aqui do Leonardo Rodrigues, também nosso colega de bancada, abração. A Débora Pereira, de Brasília, está aí nos acompanhando. Boa tarde, Débora. O Leonardo ele faz a seguinte pergunta: qual a melhor postura para evitar intoxicações energéticas nas discussões nos grupos de WhatsApp da família e outros? Quando intervir e quando ficar em silêncio? Aí vai de cada caso trazer para o seu laboratório pessoal, né? Mas eu sempre pergunto, vale a pena? Aquela pessoa vai mudar com o meu posicionamento? Uhum. Ou se eu sair desse grupo, vai, entende? Então, qual a forma do meu exemplarismo de lidar com aquilo? Comigo pode postar tudo, eu não vou me intoxicar com aquilo, porque não é o outro, sou eu. Né? E se a minha postura de mudar e de lidar com aquilo de uma forma natural, então, ou eu nem abro, não comento, entende? Mas se é uma pessoa, às vezes assim, olha, o que você pensou sobre isso, tá? Mas não expondo essa pessoa num grande grupo, porque aí você vai tratar dela se você tem essa afinidade. Agora, se for um grupo assim, às vezes é brecha para você colocar a sua opinião que você tem em relação àquela pessoa, e não é o momento. Ao assunto, né? Não é a diferença da opinião do assunto e a opinião da pessoa. Exatamente. Aí já... Eu acho que às vezes muitas vezes entrar na discussão é alimentar o assédio, né? E aí, muitas vezes, se você está um pouco mais lúcido, às vezes não é nem falar sobre o que estão tratando, mas lembrar as pessoas, pessoal, repararam que desde que vocês trouxeram esse assunto, a gente só gerou confusão? Que a família está se desintegrando por conta disso? Será que vale a pena mesmo? E lançar a pergunta tem muito caso, né? Ultimamente a gente tem visto falar de muito caso de famílias polarizadas, até pela questão política, que estão tendo brigas de família por conta desses grupos de WhatsApp que a pessoa expõe. Eu acho que ano passado foi mais. Parece que deu uma apaziguada, mas o que acontece? A gente vê quando está apaziguado, vem alguém querendo lacrar, coloca o álcool na fogueira. Então se incendeia e aí é isso, a gente ajudar para essa reflexão, vale a pena, né? O assunto, a política vale muito mais do que a família, do que a amizade familiar, né? Que é o que tem que prevalecer. E aí você me faz lembrar o seguinte, que nós deveríamos, de alguma forma, perceber que somos agentes de pacificação. Sim. Então, fica a pergunta, por onde você anda, você harmoniza os ambientes, você melhora o ambiente em todas as formas, ou você é aquele que realmente coloca mais álcool na fogueira, né? Então é algo para a gente pensar realmente. Qual é o meu papel neste mundo? Como é que eu quero atuar, né? A Ruth Lidiane Pires, abração, ela entrou e acho que ela fez um comentário em cima dessa pergunta do Leonardo Rodrigues. Ela falou assim, sai do grupo. Então essa também às vezes é uma postura alternativa, mas que tem que ser ponderada, né? Depende de qual grupo. A sua presença ali é importante, vai esclarecer. Você pode sair do grupo, mas você não vai sair da família, vai? Não é? Então, é exatamente isso. Não são as coisas. É a forma como a gente pensa em relação às coisas. Se a forma que aquela pessoa pensa, de alguma forma, não vai mudar, é a forma dela, ela tem que ser, no mínimo, respeitada. Assim como a nossa forma também tem que ser respeitada. Mas se a gente entrar no embate, a gente vai estar exatamente fazendo o contrário daquilo que é a antipacificação, né, a desarmonização, e não é isso. Ou a gente trabalha para uma coisa ser mais conciliadora, né, desintoxicar, ou então a gente se abraça ali com o processo do assédio e vai junto. Tem uma frase aqui que eu peguei, que eu acho que é bem em cima disso que você falou, você falou, eu achei muito interessante, pode postar o que quiser, não vai me intoxicar. Que eu achei interessante, eu vi no léxico, que é o seguinte, as maiores intoxicações não se devem a agentes externos, né, as outras pessoas, postagens das outras pessoas, mas a sua intraconsciencialidade. Então, se tem alguma coisa que um outro posta que está te causando algum nível de indignação, não olha para o outro, olha para você. Se pesquisa, vê o que está
causando isso aí, ok? Existem várias formas da gente dispersar e entrar nessa síndrome da dispersão consciencial. Então, aquela forma, aquele formato decidofóbico, né? A gente está sempre todo titubeando, hesita, o formato às vezes mais encolhido, depressivo, desatento, o excêntrico, o exibicionista, o impulsivo, né? O sonhador. Então, são várias formas aí para a gente observar e verificar. Será que realmente eu entro nisso, né, para dispersar e para valorizar esses focos ainda precisam ser trabalhados, né? É interessante a gente mapear mesmo o que está pegando na gente e trabalhar. O Guilherme Pio, ele entrou aqui de Cascavel, grande abraço, Guilherme. A gente vai fazer mais um intervalinho, o último aí, para a gente volta com mais um bloco falando aí como que a gente pode evitar as intoxicações. Rapidinho a gente volta. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. Natal Sonho Dourado 2019. Mais de 5 mil prêmios instantâneos no Raspou, Achou, Ganhou. E cadastrando o código da raspadinha no site da campanha natalfoz.com.br, você concorre a um Renault Kwid e a 15 televisores. Faça suas compras nas lojas participantes e concorra. Natal Sonho Dourado 2019. Prêmios que até o Papai Noel quer ganhar. Realização ACIF. Apoio Cicobi, Parque das Aves, Blue Park e Open Veículos. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkacomc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá, esse é o programa Papo Evolutivo, hoje falando das intoxicações energéticas nas redes sociais. E aí com a gente tem também o Vladimir Fleb, o Jamil Marinho, a Rosane Vitório, a Lídia Pelim, o Alex Ferreira, a Kátia Filippini, a Marli Stein, a Maria Antonieta e a Nathalie Timóteo. Grande abraço para vocês, mandem suas perguntas, ainda dá tempo. Só falando um pouquinho aí as curiosidades do dia, o que é dia 19 de novembro? Hoje é o dia da bandeira, então comemoramos há pouco tempo aí o dia da proclamação da República, e hoje, dia 19, é o dia da bandeira. E aí tem, a bandeira ela foi desenhada por Décio Vilares, e foi adotada no dia 19 de novembro de 1889. No entanto, as cores verde e amarelo já estavam presentes na antiga bandeira brasileira imperial, que o verde significa a Casa de Bragança, de Dom Pedro I, e amarelo a Casa dos Habsburgos, de Dona Leopoldina. Então, curiosidade aí. Hoje também é o Dia Internacional do Homem. Então, parabéns aí, e lembrando aí da campanha do Novembro Azul, para os homens se cuidarem, né? Hoje também é o Dia Mundial do Vaso Sanitário, equipamento importantíssimo. Muito importante. Para questão sanitária, as nossas saúdes, né? Começa pelo soma, começa pelo corpo físico, e também o Dia Internacional do Xadrez. Então, gente, como é que a gente falou tanto de intoxicações, uma série de efeitos, síndromes que pode gerar, como que a gente pode se prevenir dessas intoxicações energéticas? Eu penso que a gente precisa amenizar um pouco o uso excessivo do celular. Deixar de usar é meio, né, radical, porque existem todos os benefícios que essa tecnologia traz para a gente. Então,
é o uso mais otimizado. Fazer Então, um detox, né? O detox. Relação ao sono. Uhum. Desligue o celular, desligue o Wi-Fi, priorize, faça uma boa higiene do sono, porque o que a gente observa, o que mais tem são pessoas que dormem tarde, acordam cedo, aí no meio da noite ainda perde o sono, então observar bastante. E às vezes na hora que perde ainda vai entrar na rede social aí que não acha mesmo, né? Aí não acha, aí pronto, já veio a luminosidade, já veio as informações, já veio mais intoxicação ali para a pessoa. Você estava falando aí de diminuir o uso. Uma coisa que eu fiz já tem um tempo no meu telefone, e eu senti muita diferença, foi tirar o aplicativo dessas redes sociais instalado. Porque assim, eu continuo usando, eu vejo vantagens no uso, por exemplo, eu compartilho as postagens aqui da rádio, mas agora eu entro quando eu quero, aí eu me conecto, eu já me preparo antes, faço um EV, porque pode ter notícia ali de tudo quanto é coisa. Você vai fechando um pouquinho as portas e também esse nosso processo de convalescência, né? Então, se a gente tem esse uso abusivo, então vamos organizar nesse sentido. No sentido de organizar mesmo. Organizar mesmo. Quando a gente vê, passou um tempão. Eu vejo o seguinte, a questão de ficar atento às suas dependências. Então, no que você tem dependência no seu dia a dia? Então, pode ser a relacionamentos, a vínculos que você tenha, a atividades, a tarefas, e, no caso, ao celular. Então, para aí para pensar, eu preciso dessa dependência toda? Ou seja, na verdade, eu estou mexendo com algo muito primoroso, que é a minha liberdade de existir. Então, o celular, por todas as vantagens, ou seja, ninguém está sendo contra o uso do celular, não, ele é altamente rico, necessário e produtivo, mas o excesso, essa compulsão, essa nos tira a liberdade. Sim. Tem uma desculpa que eu sempre ouço, mas eu uso o celular para despertar. Vem cá, despertador, né? Despertador existe e funciona muito bem. Não é? E aí outra dica é assim, carro ligado, celular desligado. Então, é uma essa dica é importantíssima. Das coisas mais que ocorrem em acidente hoje é a dispersão, porque a pessoa está no celular, foi atender, foi olhar, e aí a pergunta, tinha necessidade de olhar naquele momento, de atender naquele momento que você está ocupado e mais precisa dar atenção? Então, isso é normalmente, bem importante. o que é que eu faço? Se eu sinto que uma ligação é importante, eu estaciono o carro para atender o telefone. Ou às vezes o telefone tocou, eu não atendi, estaciono, vejo o que foi e ligo se for importante, eu ligo, faço o retorno. Mas eu paro o carro. Para o isso carro. Aí. Ou seja, não quer Mas dirigir mesmo de jeito assim, nenhum. às vezes tinha necessidade de fazer tudo isso, né? De tirar você do teu trânsito, do teu caminho. Então aquela coisa de a gente voltar um pouquinho no tempo, vem cá, né? A gente não usava, não era vamos tão lá, necessário, é proibido, assim. não é? Proibido, pelo Código isso aí. Nacional de Trânsito é proibido. Evita uma série de acidentes. A outra dica é a gente deixar em modo avião, desligado, principalmente na hora do trabalho. Se você trabalha com WhatsApp e também essa desculpa, coloca também no teu computador para trabalho, não é? Então tem tudo isso, é a gente sair dessa matrix, né? Parece que a gente tem um mundo paralelo, em que aquilo é a gente, não é a gente voltar, colocar os pés no chão, os pés na rocha, né? E a cabeça no cosmos, com mais lucidez, com assim, esse mapeamento do que está dispersando a gente nesse. Agora, eu acho que assim, um grande elemento que a gente precisa incorporar mesmo na nossa rotina é o trabalhar o estado vibracional, trabalhar as energias, né? Aprender a fazer as desassimilações. Então, isso é algo simples, não exige nada, você não tem que pagar nada para fazer essas manipulações energéticas, mas por falta de condicionamento, de cultura e muitas vezes de informação, a gente não incorpora isso no nosso dia a dia. Sim. Então, é você incorporar o fato de, ao estar acessando com o celular, trabalhando as energias, estar encontrando alguém trabalhando as energias, tem alguma situação que te preocupa, trabalha as energias, para desassimilar qualquer processo entrópico que possa estar afetando ou comprometendo mais ainda a situação, né? Muito bom. Essa questão de, você vai receber uma mensagem, né, faz um EV antes, vai abrir um e-mail, você já sabe que é mais crítico, faz um EV, interagiu com uma série de pessoas, aí tem a questão da desassimilação, né, existe uma série de técnicas, o estado vibracional pode ser uma, para você desassimilar, né? Outra dica é assim, você buscar a natureza também, sem o celular, né? Então você estar em ambientes em que tenha essa energia imanente, uma energia mais pura, que você vai fazer essa troca
e vai conseguir fazer recarregar suas energias de uma forma assim mais tranquila. Então, isso vale muito a pena mesmo a gente fazer essas trocas, essa desassimilação. Isso ajuda bastante aí. Então, pessoal, a gente vai encaminhando aí para o nosso bloco. Vocês querem fazer uma consideração? O que vocês resumem dessa questão? Eu penso que é olhar mais para o lado, para as pessoas que acompanham você, porque esse fenômeno das amizades, das redes sociais, um dia você tem, outro dia você não tem. Então, as amizades sinceras, fortalecer esses laços, fortalecer os laços da família, sim, ajudando ali no seu grupo de WhatsApp, não é? Mas com mensagens positivas, com essa postura de assistencialismo, né, mais sério, de pacificador, de aglutinador, porque isso vai trazer muito mais, né, produção aí, vai ajudar um grupo maior. Isso eu me lembrei de uma outra coisa, Cirlei, que às vezes a pessoa tem um discurso, mas a gente vai ver na rede social, o que ela posta é outra coisa. Sim. E aí falta o exemplarismo, né? Você é o que você posta. Você é o que você posta realmente. Então, é muito bonito, é muito legal, é um mundo perfeito que a gente vê na rede social, mas na verdade, na real, na intraconsciencialidade, ela está fazendo completamente ao contrário daquilo que ela está ali escrevendo, colocando de imagem. Então, isso é muito sério, porque aí vem daquilo que a gente estuda, que é a autopesquisa. Não é? Autopesquisa teática. Como autopesquisa, eu sugiro o seguinte: um dia sem celular. E veja como é que você se comporta sem esse aparelho. Onde você precisa realmente ou não, como é que você lida com as pessoas, lida com você mesmo, né? Como é que fica o seu nível de ansiedade com tudo isso, né? E lembrando que o Facebook surge em 2004. Na década de 90, década de 80, década de 70, quando não existia nada disso, como é que as pessoas viviam, se relacionavam, né? Como é que a humanidade sobreviveu até hoje sem esses recursos? Então, um bom exercício até de retorno, né, a esse período. O olho no olho, né? Porque os relacionamentos aí via redes sociais demonstra aí uma coisa um fenômeno de carência das pessoas. Então, eu não consigo realmente, né, relacionar olhando no olho. Então fica essa sugestão, né, para você se sentir e até me fazer com um diagnóstico. Como é que eu estou? Até que ponto eu estou nomofóbico ou não, né? Então isso é muito sério. Não vale usar a rede social pelo computador nesse dia, né? Não. É um dia de detox, hein, gente? Fica a dica aí para vocês se auto-pesquisarem. Então, pessoal, é muito bom aí o tema de hoje. Próximo tema, dia 26 de novembro, vai ser a experiência fora do corpo e o autoconhecimento. Essa semana, nos Centros Educacionais de Autopesquisa do IPC Brasil afora, você pode encontrar a agenda no site do ipc.org. A palestra gratuita vai ser com o tema Interações Energéticas com Pessoas e Ambientes. E aqui em Foz do Iguaçu, no Centro Educacional de Autopesquisa aqui em Foz, a palestra vai ser com o tema Retrocognições, relembrando o passado. Então, a gente vai falar de retrocognição sadia, retrocognição autoprovocada, a importância desse fenômeno, quais os benefícios para a autopesquisa, a maturidade pessoal como pré-requisito para a retrocognição sadia. A palestrante é a professora Glaucia Medrado, né? E o Centro Educacional de Autopesquisa fica na rua Rui Barbosa, 820, aqui no centro de Foz. Lembrando também que tem um laboratório de técnicas energéticas positivas, Energolab+, toda sexta-feira às 19h30 aqui em Foz. Para outros centros de pesquisa, outras cidades aí Brasil afora, consultar a programação do IPC, www.ipc.org. O Guilherme Pio está lembrando que em Cascavel vai ter amanhã esse Energolab+, ok? É isso, a gente agradece a participação de todos. Eu que agradeço e desejo a todos aí que aproveitem as dicas que demos hoje, né? Aproveite seu final de semana, para a semana, os seus amigos e os amigos de verdade, e não de rede social. E aí, o alerta é a gente aproveitar cada instante de vida, né? É algo muito precioso. Então, essa valorização do contato com as pessoas, ela é imprescindível, né? Não deixa a oportunidade passar.
porque não tem rede social que nos devolva aquilo que a gente perdeu, né, em termos de um contato, em termos de uma amizade, né? Então é isso, pessoal. Utilize as redes sociais, mas pense em qual é a intenção, qual que é o seu pensamento. Utilize de forma sadia, interassistencial, evolutiva. Fique com a gente aí nos próximos Papo Evolutivos, tá ok? E esse vídeo do programa vai ficar disponível aí no Facebook da Rádio RCI Iguaçu, lembrando que Iguaçu com 2 S, e o áudio será postado na íntegra também no site www.semprerci.com.br e também no Facebook do IPC7, o pessoal vai postar aqui também, e vocês podem acompanhar, ok? Pessoal, muito obrigada, vamos lá, até a próxima. Boa tarde a todos. Boa tarde. Você ouviu na RCI Iguaçu, programa Papo